5 e um quarto, começamos? Ou... Acho que sim, para não estender muito. Sim. Ok, então aqui não é o Francisco, Inês e o Bruno, São Bruno, 6 de outubro. Aliás, era um grande contemplativo. Foi o fundador de uma ordem chamada os Cartuchos, que são os mais radicais. Esse, no âmbito cristão, é o mais radical. E depois a Maria, muito bem. Pronto, então vamos lá ver. Talvez apresentar, não é? Apresentar. Eu sou o Rui Manuel, Grácio das Neves, pronto, ok. Rui Manuel. Pertenço a uma ordem religiosa chamada Dominicanos, Frades Dominicanos. Mas, pronto, mas sempre fui, acho eu, bastante ecuménico, não é? Interessado por outras práticas também. Já desde, aliás, que não, a minha família não era muito assim católica, praticante, etc. Então, e foi depois também de estudar na universidade que entrei mais na ordem. Naquela altura estava a viver em Espanha, então fiz filosofia na universidade e depois é que entrei nos Dominicanos. Bom, e ao longo destes anos, para não estender muito, tenho estado em vários lugares, a América Latina, especificamente também, mas também ultimamente na Índia, porque este tema da espiritualidade sempre me interessou, mas de uma maneira mais específica, estudar a espiritualidade indiana. Estive lá a morar praticamente uns 3 anos e agora quase todos os anos vou, quase todos, porque agora como houve a pandemia não pude ir, mas frequento um ashram que está no sul da Índia, Mysore, uma cidade do sul da Índia. Se depois quiserem podemos falar um bocadinho disso. É um ashram que é cristão, há vários lá também, mas também já estive em alguns, digamos, hindus e também estive em alguns templos e mosteiros budistas tibetanos. Bom, então procuro, e sim, talvez para continuar um bocadinho com essa questão, além de algumas atividades académicas, que agora já estão um pouco relativamente livre, então também pratico no Dojo Zen. O Dojo Zen, da tradição do budismo Zen, está aqui perto do Marquês de Pombal, na rua Luciano Cordeiro. Então um grupinho, mas que já existe aqui na tradição Soto, pelo menos acho que eles vieram em 98 ou algo assim. Mas então agora este dojo já é relativamente recente e então pronto, a minha prática vai um pouco nessa linha, não é? Porque acho que é importante esse aspecto contemplativo. Mas comecei em 84 a fazer a meditação Zen, tinha praticado um pouco na linha do yoga também. E então foi quando estava no Brasil, à espera da defesa da minha tese, então aproveitei e voltei aqui 3 meses, e então fui lá a um bairro que é japonês, por certo, praticamente eles fazem lá a vida como se aquilo fosse o mini Japão, tem até o ien, moeda e tal, bairro da Liberdade em São Paulo. Pronto, então lá num templo, fui lá, queria falar de algumas questões, já tinha lido, e lá o monge disse, olha, isto é como água quente, água fria, só sabes se vais aqui praticar, conhecer o Zen da prática. E aqui aos sábados temos um espaço de meditação, então pronto, se quiseres vir. E lá comecei a ir e desde então praticamente mantive-me praticamente todos os dias. E então este grupo é interessante porque eram gente de diversas tradições, mas pronto, estavam interessados também nesta questão do Zen. Quando fui em 2010, aqui já era um grande templo, já tinha evoluído mais, mas enfim, portanto eu vinha um pouco para falar sobre meditação, um pouco sobre espiritualidade, vou depois concretizar-me no Zen, mas também estou aberto a outras coisas que possais ter interesse e que eu possa estar nesse âmbito, não é? Temos também um grupo, eu trabalho a chamada espiritualidade holística e, portanto, a espiritualidade holística trata-se de ver o que é comum às diversas tradições, não é? Então já levamos esse grupo uns 13 anos
E então aí ver textos básicos das diversas tradições, estudando, mas sobretudo praticando. Praticando e estudando. Tentar conjugar esses dois âmbitos, porque às vezes não vão muito unidos. Alguns só se dedicam à meditação, outros só se dedicam a estudar e a falar, e então tentar unir as duas coisas. E temos também a ideia de uma ação social. Um tripé, não é? Tripé entre prática da meditação, estudo das grandes tradições e da espiritualidade em geral, e depois também uma prática de solidariedade, assim, nesse aspecto. Talvez esta tenhamos praticado, não muito, já fizemos coisas. A nível pessoal, sim, fazemos, mas a ideia é como grupo também praticar algo nesta linha. Ok, então vamos lá. Eu acho interessante, muito interessante, que um grupo de jovens tenham, e estudantes tenham interesse por estas questões, não é? A universidade forma de alguma maneira, no ponto de vista intelectual, mas há outros níveis que são bons também integrar, como esse nível espiritual, não é? Eu diria também o físico, também é importante, para chegar a uma certa integralidade, não é? Senão é só cabeça. Depois o mundo académico, a gente tem andado um pouco por aí, se bem que não tenha sido lá de escalar, mas é um mundo onde também os egos, as lutas de poder e lutas ideológicas estão também muito presentes, não é? E então a prática de uma meditação equilibra muito esse aspecto. Eu sou muito interessado em estudar, acho muitíssimo bom, mas tem que ter também um equilíbrio com outras dimensões, senão ficamos como aquele que só pratica com o braço direito, não é? E depois, pronto, o esquerdo fica ali. Não, há que conjugar as duas coisas para ficar uma formação integral. E então lembro-me que nos anos 80, quando estava a estudar um pouco de alemão, lembro de ler um livro era curioso, se chamava algo assim como traduzido sobre meditação e revolução. E era interessante porque era um senhor vindo da tradição de maio de 68, não sei, vocês são mais jovens, se calhar ouviram isto assim como quase das catacumbas, e foi um movimento muito importante em todo o mundo, e bom, começou na França, e este movimento era político, mas também encontrou estes novos interesses por também a espiritualidade oriental. Maio de 68, anos de 68, também aquelas tradições hippies dos Estados Unidos, de alguns países da Europa, Inglaterra, França, Alemanha. Uma procura, digamos assim, podia-se analisar sociologicamente, não é agora o momento, mas era uma procura de um tipo de vida alternativo, por assim dizer. Muitas vezes sem saber o que era. Muitas vezes é saber, nós não queremos entrar nessa sociedade materialista, consumista, etc. Mas, pronto, não sabemos muito bem. Alguns, poucos talvez, tinham um pouco mais essa orientação espiritual. Procurar viagens a Katmandu. Pronto, ainda não sabendo muito bem, mas estava um pouco nessa tradição. Pronto, então este senhor, o original dele é tentar conjugar essas duas práticas, não é? E então ele contava, tudo isto é para dizer que ele contava que uma vez numa universidade também dos Estados Unidos ia um senhor lá falar, suponho que era um mestre ou um yogi, falar sobre o tema da meditação. Então aquilo eram temas que atraíam muita gente naquela época, então estava lá cheio, digamos, o teatro, o anfiteatro, e então este senhor entrou. Não este que escreve o livro, mas o yogi entrou, trazia um assento de meditação, sentou-se, saudou, sentou, esteve 1 hora a fazer meditação. Acabou, saudou e foi-se embora. Bom, não vou fazer assim nada nesse sentido radical, mas tem o seu sentido pedagógico, não é? Porque a gente está a falar sobre, não é? Estamos a falar sobre o silêncio, sobre tal, mas a prática é realmente o silêncio mesmo. Depois já vamos indicar talvez algumas coisas práticas, podíamos também falar nesse contexto. Bom, a meditação eu diria que é a rainha de todas as espiritualidades, não conheci nenhuma que não tenha meditação, oração ou com outros nomes.
Há alguns grupos assim um pouco mais críticos, mas fazem de outra maneira, não chamam meditação, mas fazem de outra maneira. E realmente só quem pratica é que pode ver os elementos positivos que tem, não é? Só com a prática é que é o importante, não é? Quase todos. A novidade talvez é que hoje isso faz-se também de uma maneira mais científica, no sentido em que há já muitos estudos, digamos, que tentaram medir vários aspectos das imagens do cérebro, da estrutura do cérebro. Nos anos 60 e 70 era mais outro tipo de pedagogias mais simples, mas todas indicam praticamente que a meditação tem aspectos muito positivos sobre a mente, não é? No sentido de... Alô, boa tarde. No sentido de iluminar certas zonas do cérebro, deixar muito mais tranquila, não é? A nossa mente, de desativar em certas, ou pelo menos não se ativar tanto, certas zonas como são mais da temporalidade ou da identidade até. E, bom, talvez aí dois estudos que se fizeram nessa linha, já com estas novas tecnologias, que eram um pouco inconclusivas. Em geral, todo o mundo, as conclusões é que é muito positivo para, não só para a nossa mente humana, mas para todo até o corpo. Não é? Pronto, isto desde o ponto de vista material, mas certamente temos que perguntar se o interesse é só bem-estar ou se há alguma coisa mais de fundo. Pronto, está assim um pouco na moda, não é? O pessoal diz assim, está muito zen, não é? Pois assim, tem que praticar zen para ver que a coisa não é assim tão de ficar em zen. Mas pronto, é um bem-estar, a extensão do mindfulness, que eu acho interessante também, que é uma simplificação às vezes. Todos esses aspectos são muito positivos, não é? Mas tínhamos que perguntar qual é a intencionalidade. É simplesmente ficar bem, contentes, mais satisfeitos, e não há dúvida que isso tem essas consequências, ou é alguma procura mais de fundo, mais existencial, não é? Essa é que é a questão também. Enfim, todo mundo que vem é bem-vindo, não é? Mas seria algumas perguntas, por exemplo, aí, pronto, pratico meditação, a meditação está dentro da espiritualidade, por assim dizer, mas a pergunta é o que é que eu quero fazer da minha vida, não é? Basicamente, qual é a finalidade da minha vida, por assim dizer. E então, nesse sentido, se temos uma perspectiva um pouco mais ampla, podemos integrar várias práticas, não é? Ou meditativas ou de outro estilo, na nossa vida cotidiana. Porque tudo bem, fazer 10, 15, 20, meia hora, até uma hora ao dia, tudo bem, mas e o resto? As 23 horas que ficam por aí, o que é? É entrar nesta voragem e, digamos, potenciação do ego e tal, que toda a sociedade nos manda para isso, e no consumismo e tal. Então, ok, pronto, é um relax, faz bem, mas quer dizer, o tema eu acho que é mais de fundo, não é? Também não quer dizer que para ser uma pessoa espiritual tem que ir para uma montanha ou tem que estar aí à parte, etc. Não, pode estar perfeitamente na nossa sociedade, mas talvez com outra atitude. Isso não quer dizer que de vez em quando também vá um pouco respirar um oxigênio noutra parte, que seja ecológico, aliás, ainda melhor. Mas não é para ficar à margem do mundo, é para estar um pouco neste espaço de sociedade, mas com uma atitude diferente, pessoal, e o ideal é que também seja mais coletiva. Mas, ainda que não seja muita gente que pratique, também acho que não devemos deixar, digamos, esse fetichismo do número. O pessoal sempre pergunta, quantos é que são? Quantos é que são? Poucos, somos muitos, não sei. O importante é que isso seja positivo para mim, ainda que fosse eu só o único no mundo que fizesse e visse que aquilo era positivo, e sim, tem que ver que é positivo, então pronto, pratico. Se o pessoal não quer seguir, muito bem, olha, siga outras coisas, cada um tem as suas caminhadas. Então, nesse sentido, eu acho que a meditação tem que se integrar numa prática, digamos, do cotidiano. E essa prática do cotidiano
pronto, tem muitos toques. Tem muitos toques. Por exemplo, a questão de uma prática saudáveis de vida, não é? Eu acho muito importante como a alimentação, rever a alimentação também é importante. Mas, enfim, não quer dizer que tenha que ser vegetariano só. Eu, no meu caso, eu sou vegano, mas pronto, mas rever a macrobiótica, um pouco, uma certa atenção a essa questão da nossa vida, porque nós também somos corpo e vivemos com... Então, a nossa alimentação é o que nos faz a nós próprios, não é? Nos faz também a nós próprios. Outras coisas também, alguma atividade física relacionado com a meditação é importante. Por exemplo, o yoga é muito equilibrado. O Hatha Yoga, agora estou a falar do Hatha Yoga, é muito equilibrado porque, pronto, é uma prática física, mas não é muitas vezes como se faz aqui no Ocidente, só como se fizesse ginástica. Não é para fazer ginástica como tal, é para deixar o corpo flexível e o corpo bem descansado e bem relaxado para poder também meditar e ter alguma experiência um bocadinho mais a fundo. Atenção, também não quero aqui fazer um apanágio que é para encontrar estados de consciência alterados. Se acontece, acontece. Mas uma das coisas da meditação é dizer, olha, não vamos procurar nada. Isso é um bocadinho mais na tradição também do Zen, mas acho que nas boas tradições espirituais é isso. Não é, eu faço meditação para. Não, faço meditação porque me sinto bem, faz-me bem, sinto-me integrado e, portanto, pratico, não é? Senão é um pouco manipular a meditação, não é? Pode-se fazer até meditação e atenção consciente, tem que ir para o exército, não é? Assim estás mais concentrado e matas melhor. Mas não acredito que seja a nossa... Ou, como eu sei que fazem também no Japão, isso perguntei uma vez a um japonês e já tinha essa informação, que em algumas empresas os patrões pagam uma semana num mosteiro Zen aos empregados para fazer Zen. Evidentemente, aquilo é com intenções também muito pragmáticas, não é? Imagino que eles ficarão mais tranquilos, menos estressados e assim podem render mais e ser mais produtivos, não é? Mas acredito que também seja a procurar a meditação com certos interesses. Portanto, eu vejo bem integrado nesse sentido. Que outras coisas também importantes há aí? Eu diria que a nossa atitude perante a vida, que é importante um pouco colocar. Essas questões sempre que aparecem na espiritualidade, a questão do ego, não é? Que tem dado sempre muito falatório, muitas discussões, não é? Vamos entender assim o egocentrismo, não é? O viver somente para si próprio. Eu acho que basicamente a espiritualidade é descentrar desse egocentrismo, não é? Isso não significa que a gente não se vai preocupar de nós próprios, nem que... Mas, não, por exemplo, não tem como principal valor a competitividade, aquele, eu tenho que ganhar aos outros, não é? Ser bom no que fazes, ser muito, também até produtivo, mas não é por, digamos, para ganhar ao outro, aquela competitividade, não é que te deixa aqui, que é na nossa sociedade o que se... Então, portanto, é algo um pouco alternativo, não é? O ego, todos temos o nosso egozinho e a parte da espiritualidade é aprender, diria eu, a olhar para dentro. Não é? Na nossa sociedade, os nossos sentidos é sempre olhar para fora e tudo bem. Os nossos sentidos levam luz, cor, sons, tudo bem, faz parte de nós. Mas aquele olhar para dentro, no bom sentido da palavra, que não é egocentrismo, é que é preciso, não é? E as pessoas têm muitas vezes muito medo disso. Muito medo disso. Às vezes aí, quando eu via futebol, agora já não vejo muito, mas quando havia algum jogo e havia alguém que tinha falecido, assim, muito importante, fazia um minuto de silêncio. Mas qual minuto de silêncio? Aquilo, pronto, deixavam e tal, mas o pessoal começava a cantar, não aguenta nem um minuto em silêncio. Pronto, somos vítimas um pouco do tipo de educação que normalmente se dá aí e que não insiste nesses aspectos também de observar a mente, não é?
às vezes sem julgamento, sem julgar, observar a mente, ver conteúdos e também observar as minhas atitudes no dia-a-dia, etc. Dizem que os mestres não precisam de que a pessoa fale para saber o nível de consciência que tem. Basta ver como se senta, como come, como anda, já é um pouco bastante definidor da maneira de ser de cada um. Portanto, é aprender também a viver um pouco mais na atenção permanente. E a atenção não é só quando estamos a estudar, é em qualquer prática. Estamos a comer, tomar consciência, o que é que eu estou a comer, tomar consciência dos sabores, não é? Tomar consciência das coisas, observar, aprender a observar, aprender a estar um bocadinho mais, ser menos, como é que diríamos assim, reativos. O que é que eu quero dizer com reativo? Fizeram uma coisa, disseram uma coisa, eu respondo logo. Espera aí. É preciso ter uma espécie de um estofo interior, não é? Que vem muito da prática da meditação, etc., para a gente assimilar e saber qual é a resposta, não é? Resposta, às vezes, não verbal, a maneira de agir perante certas coisas. A prática da espiritualidade e da meditação ajuda-te a ter realmente um centro, não é? A viver orientado. Oriente, a luz. Sim, porque infelizmente não nos ajudam a estarmos orientados nesta sociedade. Não é? Quer é que sejas consumista, tenhas as tuas habilidades, desenvolves as tuas habilidades, não penses nem sejas demasiado crítico e pronto, e o triunfo, o êxito, etc., ganhar dinheiro, né? Mas não te ensinam realmente como poder viver de uma maneira tranquila, pacífica, contigo próprio, não é? A ter realmente esse centro, a poder realmente não ficar assim à primeira, porque vem vir adversidades, vão vir problemas na vida, não é? Mas tu tens uma base para confrontar isso, não é? Senão, vais-te abaixo. Muita gente, supostamente, os que triunfam aí, os que triunfam segundo estes critérios, pois aquilo é um pouco vazio, vazio no mau sentido da palavra. Vazio, não veem que aquilo, pronto, já chegaram lá acima e agora o que é que há? Não há nada. Então as crises internas que se criam são muito grandes, profundas e algumas até complicadas para a própria existência. Portanto, ajuda a espiritualidade, a prática sistemática da espiritualidade, ajuda-te a estar mais tranquilo, não é? Saber confrontar os problemas. Também quando estás na maré de cima, não estar eufórico, não estar deprimido, nem estar eufórico. Nesse sentido, ajuda-nos a ser menos bipolares. Se bem que pode haver problemas de outro tipo também nessa doença, mas um pouco ajuda-te, pelo menos, a controlar isso. Não é? Ajuda-te a controlar isso. E outro ponto também importante, às vezes é um pouco polémico, mas é básico em todas as espiritualidades, isto encontrei em todas, que é o tema dos apegos. Os apegos. Aliás, apego, ego. Os egos estão aí também presentes. O que são apegos? São apegos são a gente ficar escravos de algo. Escravos de algo. Algo que nos tira a liberdade, não nos deixa ser livres. Apegos podem ser muitos e variadíssimos, não é? Pode haver apego ao dinheiro, pode haver apego isso também ao êxito, pode haver apegos mais simples, por exemplo, alguém gosta muito de chocolate, então fica ali apegado ao chocolate. E pode haver apegos mais sofisticados. Pode haver pessoas que não tenham assim apegos materiais, mas estejam apegados a outras coisas, a pessoas, até ideias fanáticas. Pode haver muito tipo de apegos. Portanto, o trabalho da espiritualidade, muito principalmente, é tomar consciência de quais são os nossos apegos, que são variados. Normalmente nós pensamos, olhamos para este tem aquele apego e tal. Parece tão fácil, não é? Tão fácil porque nós não temos tanto. Também temos.
não temos tanto, mas se calhar o outro também olha para nós e vê como é que nós não nos libertamos dos nossos quando ele também não tem, ou ele ou ela não tem desses, não é? Apegos pode ser variadíssimos. O problema do apego é que nos deixa escravizados nisso. Vejamos um exemplo assim típico, tem a ver um pouco também com isso também do budismo que falamos, e não só, porque é prática de todas as tradições. Alguém, por exemplo, tem sede. Ok. Às vezes entende-se mal isso do budismo e da superação dos desejos, aí dizendo, olha, tenho sede, não vou beber. Isso é pouco sábio, não é? Não bebes, morres e tens problemas de todo o tipo, não é? Então, a questão não é não beber, a questão é beber o justo. Porque se tu também bebes em demasia, ficas viciado da bebida, não é? Então é fazer o que é justo, o que é adequado, não é? E não é um 50%, é saber o que é justo, não é? Quando começas a passar num lado ou do outro, então por aí começam a aparecer talvez os apegos que são complicados, não é? O apego à bebida e outros estão, ao jogo, por exemplo, a ludopatia, que é uma coisa curiosa, são gente... pode ser maravilhosa e nem violenta, nem nada disso, mas pronto, a questão do jogo e de apostar e tal. Epá, isso já destruiu muitas famílias e muita gente, não é? Nós podemos ter outros apegos, um bocadinho menos fortes, etc., mas no fundo todos temos os nossos apegos. É bom tomar consciência disso. E o trabalho, em grande parte da espiritualidade, é trabalhar com esses apegos. Como é que trabalhamos com eles? Não é dizer, eu não quero... É tomar consciência primeiro deles. Não é? Que essa é a grande questão, porque nós normalmente temos situações em que justificamos. Sim, mas por isto, não é? Então, tomar consciência que isso é uma justificação, que isso não ajuda, não é? Tomar consciência deles e como agir na nossa vida, sabendo que eu tenho esta debilidade, no fundo é uma debilidade, como é que eu vou trabalhar isso? Num programa de espiritualidade, não é? Porque essas coisas levam o seu tempinho, não é? Pelo menos, se não te libertas totalmente deles, pelo menos podes controlar. Ou alguns, pelo menos os mais fortes, controlar. Controlar é sabendo, olha, se eu tenho essa, como é que eu vou fazer para... Pronto, a ideia não é hoje só falar dos apegos, mas é um tema muito importante e que é bom a gente já desde o princípio e quando está jovem começar a tomar consciência disso, porque depois os hábitos podem ser maus, podem ser bons hábitos e podem ser maus, mas vais criando hábitos e depois é muito difícil superá-los, não é? É triste aquilo da gente, sim, realmente esta debilidade, este apego, eu quero sair, mas não consigo, não é? Pronto, às vezes leva anos trabalhar sobre eles, mas ainda assim vamos libertando mais deles, não é? Isso não quer dizer que a gente não tenha os seus gostos. A gente gosta de estudar, tudo bem, maravilhoso. Gosta de estudar, gosta de ir, sei lá, à praia, tudo bem. Agora, quando aquilo já se converte num vício mesmo, é que aí já está esse apego presente, não é? Parece que o vício de estudar não está assim tão estendido como outros vícios, mas enfim. Mas tudo bem, também pode ser, ou com as ideias, não, eu vou triunfar e vou ser o melhor somente. Bom, um pouco convém ver e dimensionar isso para não chegarmos a um momento em que a gente está aí numas redes que não pode um bocadinho escapar. Bom, e então, caindo um bocadinho na meditação, não queria estender muito, a minha ideia é que façamos também uma prática de meditação e depois podemos ter algumas perguntas e podemos ampliar um pouco mais isto. A meditação, a vantagem que tem é que muitas destas coisas já estão no mesmo ato de meditação. Por exemplo, quando tu estás a deixar passar pensamentos, imagens, emoções, etc., é uma forma de desapego. Não é? Porque os apegos começam nas nossas cabeças, não é? Ou como dizem os chineses, entram pelos dois ladrões. Os dois ladrões são os olhos. A gente já fica... Mas, no fundo, é o que está dentro de nós também nesse sentido. Então, meditação, esse desapego, essa prática do desapego, é o que nos permite um pouco também ser conscientes da nossa mente, sem estar ali, onde é que está agora, não é? Há muitas
técnicas de meditação, não é? Também é verdade. Eu vou-me referir mais à do Zen, porque acho que é muito direta, é muito... Então, certamente, deixando pensamentos, imagens, emoções, já vamos ver um bocadinho como é que isso se pode praticar, estás-te a libertar do que vai ser depois as tuas práticas no cotidiano, que é que estás sempre aí a desejar, a ver e tal, e não tomas consciência disso. Não é? A prática da meditação é ficar consciente durante o tempo que estás na meditação, pronto, esse trabalho interior. No Zen, por exemplo, recomenda-se muito a observação da respiração. Essa prática existe em várias tradições. A respiração, o ar que entra e sai, não é? Tomar consciência. Algumas vezes, alguns diziam a importância também de contar, mas tem que se entender bem isso. Contar, por exemplo, inalar, contamos 1, exalar pelo nariz, sempre é pelo nariz, 2, exalar, 3, voltar a inalar, 4, até 10. E depois decrescer, porque senão a gente fica a fazer aí campeonatos. Hoje cheguei até aos 5.000 e não se trata nada disso. Chegamos a 10, supostamente que é soltar, então voltar o 9, inalar, outra vez, até 0 e assim começar. Mas eu diria que isso pode ser ao princípio se a nossa mente está muito agitada, não é? No Zen fala-se muito de 2 estados, no sentido quando começas na meditação. Digamos, Kontin, que é a situação em que está a mente adormecida. Às vezes há dias não dormimos o suficiente e então temos vontade de dormir. É de parênteses, muita gente diz, mas é que isso da meditação em silêncio não é comigo, porque eu começo a distrair, começo a observar a minha cabeça. Não é na meditação. Aí é um espelho, aí é que tu tomas consciência de como é a tua cabeça no dia-a-dia. E tomas consciência. Bom. Ou pode ser também Sanran, que é uma mente agitada. Às vezes as nossas mentes estão muito agitadas por várias coisas, não é? Pronto, então observar isso e deixar passar. A ideia sempre é deixar passar. Nem, digamos, ficar num estado de stress. Eu não quero pensar, eu não quero, porque vai vir. Vai vir. Mas também não é seguir cada pensamento que aparece, não é? Deixar passar. Nem seguir o pensamento, nem reprimir. Simplesmente estar. Se vem, observas, mas não dás seguimento. Deixas passar. No Zen também é muito importante a posição corporal. Meditamos com o corpo, não é? Não é à custa do corpo, não é? Então, por isso é importante, estas cadeiras não são muito boas, mas normalmente medita-se, a tradição Soto medita-se contra a parede, no sentido que nos permite, de alguma maneira, não distrairmos, não é? Estamos contra a parede, pronto, és tu e a parede. Mas estamos em grupo. Estamos em grupo. Bom, também não é preciso sempre fazer assim, mas... Agora, na tradição Zen, então o importante é as costas bem direitas. Sim? Costas bem direitas. Porquê? Porque entende-se que se estás assim, se estás 2 minutos não tem muito problema, mas se estás meia hora ou 20 minutos, a pressão que há sobre estes órgãos internos é muito negativo. Além que as nossas costas ficam curvadas e não permite circular toda a energia. Os chakras e toda a energia circular pelas nossas costas. Normalmente também o queixo, um bocadinho para trás, ligeiramente para trás, para evitar dobrar a cabeça, não é? A gente que depois de muito tempo começa assim a dobrar, mas isso também é péssimo aqui para as vértebras e pronto. Precisamente a ideia está com o corpo bem reto, a partir aproximadamente aqui da 5ª vértebra para cima, de tal maneira que possa circular toda a energia, não é? Como se tivéssemos um pau que fosse aqui do occipital até ao cóccix, dessa nossa posição, bem simples, não é? Ter cuidado para não ter também os ombros, os ombros abertos. E para isso a posição das mãos também é importante. Podemos deixar assim as mãos. É uma campainha, por assim dizer, de energia. Há várias tradições, não é? Os tibetantes fazem de outra maneira. Eu não digo nem que uma é melhor, nem outra pior. Na tradição Zen, é a mão direita em baixo, esquerda em cima, unido pelos polegares.
mais ou menos aqui à altura do 3 dedos abaixo do umbigo e apoiado ligeiramente sobre as ilhargas, não é? Pés bem assentos no chão. Na tradição Zen também não se utiliza olhos fechados, mas a tradição, também na linha budista, é olhos semiabertos. Quer dizer, não é assim, estar a olhar, olhos abertos, mas também não é estar fechados. Mantê-los semiabertos e olhar aproximadamente uns 90 graus, 45 graus, permite, de alguma maneira, que não... quer dizer que, quando as ideias vêm à cabeça, começamos a mexer os olhos, não é? Então isto permite-nos controlar um pouco. Também se podia com olhos fechados, mas às vezes dá-me para ir escapar-se mais. No Zen, a ideia é estar no aqui e agora. Não é? Estar no aqui e agora. Portanto, não, digamos, não estar nem no passado, nem no futuro, vou fazer amanhã isto, ontem fiz. Não, estamos aqui, somos conscientes, estou atento à respiração e, sobretudo, à posição do corpo. A tendência, às vezes, é dobrar, não é? E aqui há duas tradições. Há os que vão para a frente, coitadinho de mim, e há os que vão assim para trás. Eu sou o centro do universo. Nem um nem outro. Então, podemos começar, vamos fazer. Eu trouxe aqui um instrumental meditativo. Há os chamados temporizadores, mas hoje em dia, espero que este, se calhar, já se foi a pilha. Mas pronto, vamos pôr aqui com um relógio. E alguns que têm o telemóvel podem programar, mas o problema é depois que não toque com chamadas, não é? E depois temos aqui, este é digamos, um bowl. Este veio do Nepal, é simplesinho, nada há uns muito mais sofisticados, mas permite-nos tocar, fazer um toque. Sim, talvez seria bom o companheiro, teu nome é? Leonardo, o que fez de realmente tirar para que não tínhamos aí chamadas e essas coisas. Então, é toda uma linguagem também dos sons, não é? Dá-se 3 sons para começar a meditação, e outros 2 quando normalmente fazemos 1 hora, um bocadinho mais quando são alguns dias especiais. Então, entre uma meditação e a outra, como estamos sentados normalmente no chão, levantamos para fazer uma caminhada, se chama Kindhin. Depois temos tempo, podemos contar, e depois voltamos a sentar para a segunda meditação, para a segunda parte da meditação. Não é? Depois há uma pequena cerimónia breve. Essa cerimónia pode durar 7, 10 minutos, cantamos o sutra e pronto. Quando há um retiro chamado Sesshin, que são 3 dias, aí é muito mais intenso, porque há várias meditações durante o dia, há o trabalho manual do Samu, que é muito importante na tradição, depois podemos falar também disso. E pronto, há atividades, mas basicamente é muita meditação. Mas então aí demora um bocadinho mais, 40, 45 minutos cada parte. Mas normalmente no dia a dia fazemos 30 minutos, Kindhin e outros 30 minutos. Não sei se há alguma pergunta sobre a posição. Sim? Pronto, a questão é praticar, imagino que também já praticam, ou que já... Estes bancos não são muito bons, porque têm o problema não é? E o ideal é, por isso, talvez um bocadinho mais para a frente, para poder manter bem, digamos, a posição, não é? A posição. Então, vamos lá. Animam-se a fazer 20 minutinhos, meia hora? É muito? Nunca fizeram? Esse sorriso significa que é muito.
Mas não sei, mas se já tem alguma prática, não é muito, mas se não tem... Bom, então fazemos 20 minutinhos, pelo menos. 20 minutinhos, pelo menos para que se veja alguma coisa, não é? Porque senão a gente começa a entrar um pouco em tal, já se vai embora. Então vamos lá. Normalmente o que se faz é saudar. Quando entramos na meditação, saudamos para dentro, o lugar onde nós temos o nosso zafu. Zafu chama-se aquele assento, ficar, e depois para fora, para os companheiros e enfim, estamos sós até para o universo. Não estamos sozinhos. Vamos lá então. Avante. Procuramos praticar o melhor possível. Talvez apagar uma das luzes para não ficar muito... Não dá. Ah, não dá. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Normalmente pede-se entre o semi não escuro, também não demasiado claro. Não importa. Vamos lá então.
Vamos soltar e mexemos um bocadinho o corpo, um pouco mais. Temos aqui uns minutinhos, se quiserem partilhar alguma coisa, ou umas perguntas, ou testemunhos. Eu gostava de perguntar como é que se consegue aplicar algum conceito da sua prática no Zen na sua prática religiosa cristã. Sim, é um tema um bocadinho amplo. Vejamos, na nossa tradição dominicana temos uma figura importante que é o mestre Eckhart, e ele tem muitas coisas neste sentido também. Claro que sim. O Eckhart falava o palavrão em alemão, Abgeschiedenheit, significa desapego, basicamente. Por isso é que nos debates com os budistas, hinduistas, ele está também muito presente. Tem outro, Gelassenheit, pode ser entendido assim também como uma passividade, mas, bom, há toda uma dinâmica sobre isso, mas passividade no sentido de deixar que algo de mais surja. Não é que nós estamos ativos, mas deixar que... sim, aliás, o espírito contemplativo, que é outra maneira de dizer, qualquer ação tem que ter uma parte também contemplativa, não é? Bom, tinha que responder como o Bhagavad Gita diz, não é? Há 3 tipos de ação. Um tipo de ação que é egoica, que é agir com o ego, não é? Mas que não vai transformar nada, nem a ti próprio, nem os outros. O contrário seria, digamos, não agir, mas também não vais fazer nada, não é? Resolves o problema, mas não resolves a situação, não é? E, finalmente, a chamada não ação, que não é exatamente a inação deste sentido, mas é uma ação, sim, mas sem ego. Porquê que se chama inação, de alguma maneira? Porque, bom, a inação é não fazer nada, mas não ação, porque o wei, empregam os chineses esta expressão, é o agir a partir de dentro, de tal maneira que parece que não ages, é espontâneo. Não é? A ação egoica é sempre com a nossa mente a dirigir. Esta é uma ação que vem de dentro para fora, não é? Portanto, a prática da meditação leva depois a uma ação mais nessa linha, uma ação que parece que não é ação. Não é? Portanto, todos estes aspectos são fundamentais. Nós temos na nossa tradição também a rezar os salmos, que é um pouco também como os sutras, não é? Mas também está nas constituições meia hora diária de meditação, chama-se oração mental. Não é exatamente só assim em silêncio, mas é parecida com isso, não é? Claro que sim, só que temos depois muitas atividades também pastorais e tal, então é preciso conjugar ambas as coisas, não é? Não queria fazer aqui a apologia dos dominicanos, mas dizem, um lema é contemplar e dar o contemplado aos outros. Mas como é que vais poder dar o contemplado se não praticas, não é? Tem sentido. Claro que sim, eu vejo uma grande coincidência nas tradições e não vejo oposições assim que o pessoal vê e fica... Não, é preciso entender o que é que estás a fazer. Assim. Seja cristã, seja sufi, seja taoísta, são diversas entradas, diversos caminhos, não é? Sim, sim. Então, foi difícil? Foi. Eu estava aqui a batalhar com o sono, porque estou um bocado cansado. Claro. Foi um bocado complicado. Pronto, então um ensinamento pode ser, olha, tenho que ir dormir mais cedo. Sim. Dormir mais, Sim, estou a sim, precisar. sim. Aqui é que se vê.
Se a gente está na ação, até às vezes nem nota que está, mas quando está assim um pouco tempo, a tendência para ou a estudar, ou tal, a tendência para adormecer. Não? E não tem que adormecer, fica a mente mais tranquila, mas não tem que ser adormecer. Não é? É essa a questão. E agora, como tudo, é só na prática, prática contínua, não serve fazer só um dia, tudo bem. Mas se a gente vai praticando com regularidade, pronto. Se bem que no Zen sempre se diz que é importante a mente principiante. O que é a mente principiante? É da primeira vez que foste, estavas assim com atenção a tudo, umas coisas tão... Senão a gente depois transforma numa rotina, e daí é que a meditação não seja uma rotina. Cada momento é diferente, não é? Então, conservar sempre essa mente principiante é interessante, não é? Bom. Como é que sugere que isso se faça? Como? Como é que sugere que isso se faça? Que isso se mantenha? Que se mantenha o quê? Essa mente principiante. Bom, é a gente estando com atenção, não é? A gente vai meditar muitas vezes, supõe-se que já se meditou muitas vezes, está-se numa contínua prática, não é? Então, estar sempre com atenção, não é? A gente lembrar dessa primeira vez como foi, não é? Simplesmente significa estar com atenção, não o fazer por rotina, não é? Pronto, já sei como sentar, já faço os gestos. Não, espera aí. Cada gesto, essa atenção permanente, não é? Atenção permanente, senão caímos na rotina. Há uma história interessante na tradição hindu, mas não é só hindu, que chama-se o gato do guru. Então, o ashram, não sei se vocês sabem, é um espaço, é uma comunidade espiritual, não é? Há um guru, que é um mestre ou uma mestre, e depois em torno dele há os discípulos, não é? Que vão trabalhar aquela questão com ele. E então, nesse ashram, tinha um problema, é que havia lá um gato. E os gatos têm uma propriedade que é que costumam miar. Então, imagina, então aqui a gente começa o gato, miau, miau, miau. Então, o que é que fazemos? Reuniram-se, isto aqui, a gente tem que ter uma solução a isto. Não é matar o gato, não é essa uma solução espiritual. Então, vamos fazer o seguinte, antes de entrar em meditação, atamos o gato e deixamos num quarto. Pronto. Depois acaba, desatamos e já está, não é? E até chegaram até coisas muito sofisticadas. Cada semana há um encarregado do gato, que vai lá para atar o gato e para depois... Bom, e assim estiveram anos. Até que, pronto, os monges morreram, o gato também passou a melhor vida, e veio uma segunda geração. E a segunda geração sabiam, pelos testemunhos e pelas atas, que a anterior geração tinha um gato. Mas eles não tinham um gato. E então fizeram, vamos comprar um gato. Compraram um gato. E outra vez a mesma história. Cada vez antes de ir para a meditação, havia um encarregado, já tinha o seu... Bom, esta é a segunda geração. Mas depois veio outra terceira geração, um pouco mais intelectual, e então era escrever livros sobre como matar o gato interior, não é? Para chegar realmente à contemplação, à meditação. Pronto, as coisas são assim, começam por coisa muito simples, mas depois podem se transformar numa rotina e numa... vão complicar. Não, a gente tomar consciência, olha, era preciso atar um gato naquela altura porque miava e a gente não pode estar aqui só a ouvir o gato a miar. Então, se bem que um bom meditador também medita na praça do mercado. Isso é uma das... Mas é preciso já ter muita experiência, não é? Para a gente não... Pronto, é evitar essa mente rotineira, não é? Fazer as coisas por rotina. Mas não só na meditação, eu diria que em todas as nossas coisas, não é? Comer só por rotina, não, um pouco de consciente, não é? Aliás, neste ashram onde vou, tem lá uma indicação, acho que era o Gandhi que dizia, mas não é só o Gandhi, vem dessa tradição, eat your liquid, ou seja, bebe, eat your food, não? Come a tua comida, não é? Bebe a tua comida, não é? Diz, então, bebe, drink your food e então eat your liquid, ou seja, come o teu líquido e bebe a tua comida. Quer dizer, no sentido que está tão mastigado, tão, não é? Então, que
tomas consciência daquilo, não é? Algumas vezes, quando fazemos alguns retiros, fazemos também a questão do trabalho dos sentidos, que é muito importante, a consciência nos sentidos. Então, por exemplo, olhar objetos, mas olhar com consciência. Não com mente pensante, isto recorda-me, não. Não, vais ver, pronto, como é a constituição, como é que está um objeto, pode ser da natureza, que é mais bonita ainda, não é? Mas, enfim, qualquer objeto. Pode ser também de escutar, estar digamos assim, em silêncio, não é? E ver que barulhos é que a gente pode escutar. Leva surpresas, parece que não há barulhos, mas às vezes há muitos barulhos. E enfim, depois também o paladar, não é? Estás a comer algo, tomar consciência sobre o sabor, não é? Sobre tocar as coisas, sentir se está frio, se está quente, se é rugoso, se não é, consistência, não é? E então, enfim, todos os olfato, fazer um tour olfativo. Isto aqui é um quarto, não é assim, mas estás assim um pouco mais com a natureza, há cheios de todo o tipo, não é? E então tomar consciência disso. Não é? A questão é só tomar consciência, não é começar um processo ideativo, pronto, unir a importância do cheiro, não sei. Não pensar. A ideia realmente também do Zen é não pensar, fazer as coisas não pensar, mas não pensar o que é que significa. É esse de dentro para fora. Não é? A ideia também no Zen é que normalmente a nossa aproximação com a realidade, isto vem bem para nós, estamos no meio assim do estudo, é através da palavra, do conceito. O Zen quer conseguir, digamos, uma experiência da realidade sem palavras, não é? Sem intermediação, não é? Direta, uma experiência direta da realidade. E começamos a tomar consciência que às vezes não temos, ou temos quando às vezes não somos muito conscientes disso. Não é? Às vezes de repente há assim um pôr do sol fabuloso, a gente esquece até o próprio eu, fica ali, epá, que coisa. É um pouco parecido essa experiência de não controlar, não pensar. Não pensar não é... Pronto, a gente toma consciência que há luz ou não, mas não é entrar num processo abstrato de encadeamento, que também é preciso, eu não digo que não, mas noutro momento. E se a mente não descansa, quebra, não é? Quebra. Por isso é também ajuda até para os exames. A gente está mais nervoso e está mais... Cá tem que estudar, não é um milagre, não é conseguir um milagre se não estuda. Mas, às vezes, as pessoas ficam muito... Vinha ali a passar e alguma devia entrar no exame, estava a roer as unhas, estudei. Pronto, a gente tomar consciência do nosso para um pouco trabalhar com isso, não é? Pode ter um bocadinho mais de... esteja assim mais agitado, mas tomar consciência disso, pronto. Não é reprimir, é observar, não é? Observar é uma maneira ótima da gente tranquilizar. Eu tenho uma dúvida. Não tem uma certa contradição entre o não pensar, que é importante, que você disse agora, e o estar consciente? Porque eu vejo que uma coisa é um pouco o oposto da outra. Claro, depende de como a gente define consciência, não é? Claro, aqui na nossa tradição ocidental define-se muito a consciência pelo pensar, o silogístico. Aqui é mais, esse é o pensamento, não é? Aqui é mais a ideia da consciência, digamos, é o estar atento, a atentividade, podemos dizer assim, não é? Não há contradição, depende de como definimos, não é? O ato de consciência, os animais também estão conscientes, às vezes muito mais do que nós. Agora lá no ashram, por exemplo, sempre há alguma cobrazinha por lá, e então ia retirar já para o quarto e tal, uma zona, e vi que há uma coisinha, estava-se ali a mexer, bom, algum animalzinho e tal, mas à frente via mesmo uma cobra, uma serpente. Claro, ela deve ter visto, elas, bom, não querem também entrar em problemas, não é? Mas claro, os animais têm uma rapidez, e nós
Aí passamos para a cabeça, quando damos a consciência já aconteceu aquilo, não é? Então é essa espontaneidade, essa rapidez, não é? De quando há que fazer as coisas, fazer sem mais questões. Agora, isso não quer dizer que a gente não pense, claro, chegam outros momentos, a gente tem que realmente dar voltas sobre uma coisa. Eu gosto também muito de jogar ao xadrez e a gente tem que pensar muito nas jogadas e ajuda também para a vida, que há coisas que há que pensar muitas vezes. Eu não chamaria isso consciência, mas faz parte de um processo mais amplo, não é? Não pensar também, não é que a gente dizer, olha, mente em branco, como alguns dizem, vai fazer meditação, mente em branco. Não é mente em branco, é mente atenta. Vêm coisas, vêm ideias, pronto, mas eu não me apego a elas. Deixo passar. Até que vai simplificando mais e mais, não é? Mas claro, uma vez mais, a prática é que dá, não há nenhum mestre caído do céu, é a prática, a grande parte. Não é? Ainda assim, o Zen pensa que o que surge não é do teu, como assim dizer, quando eu digo, eu vou meditar, é pouco Zen isso. Porque ainda há um eu, não é? Eu vou, um sujeito vai fazer uma ação. Não. Surge. Há também uma história muito bonita chinesa, dos pintores chineses, nessa linha, que quando iam fazer, tinha uma grande técnica naquela altura, pintar um quadro perfeito. O quadro perfeito qual é? Não é chegar ali, observar bem e pintar. Não. Era sentar-se a meditar frente, sei lá, uma árvore, uma montanha, e realmente só começavas a pintar, pode ser um dia, pode ser vários meses, pode ser quando a árvore e tu eram um só. Não é? Quer dizer, já estava tão interiorizada a árvore, então é quando podias realmente pintar e que não seja meramente técnica. Não é? Há arte aí nisso. Não é? Indefinível. É um pouco essa questão, não é? O pensar é a técnica, sem dúvida é preciso também. Mas algo mais que não é o não pensar. Que é o não pensar. É o que esse espírito não é, dessa unificação, não é? Mas se já começas a pensar muito sobre isso, também vai-se inspiração. Sim. É um pouco nessa linha, não é? Não pensar. Então, eu diria, há que integrar ambas dimensões, como o yin e o yang. Não é? O yang é mais o pensamento, o yin é o não pensar. Agora, se só tens uma, és unilateral. Não é? A ideia nestas tradições espirituais é a síntese dos opostos. Sintetizar os opostos, unir. Bom, isso... Por exemplo, se tu és uma pessoa muito lógica e tal, é bom também treinar a intuição. E, aliás, a prática da meditação é, precisamente como não estás a dar à tua cabecinha só, está a surgir outra dimensão da tua racionalidade, para assim dizer, que é a intuição. Não é? Ver. Intuir é ver. Não é? Por isso é que talvez muitas vezes o Zen e as práticas meditativas estão muito, também à arte, não é? De alguma maneira, para, digamos, partir mais além do pensamento. E é perigoso, porque nós só estamos a pensar todo o dia e então não é a realidade, é a ideia que está na nossa cabeça. Não é? Então, como ter a experiência. Nesse aspecto, os sentidos também ajudam-nos muito. Não é? A prática com os sentidos ajuda-nos a estar no concreto. Não é? Sim, sim. Sim, diz. Tenho uma pergunta. Bom, se sei responder. Eu tive também vários pensamentos, coisas ainda a sentar dentro de mim, e sentia a minha mente a passar da técnica que eu já tenho para agora esta do Zen, e em especial na respiração. Qual é que é a importância da respiração? Se é apenas um instrumento para chegar a um estado de maior quietude e depois largamos, ou é suposto manter mesmo durante toda a prática? Digamos, a respiração, isso não é só do Zen, isso é também muitas tradições, é a tomada de consciência, o que é que nós somos aqui agora? Somos respiração. Aliás, há uma expressão interessante no Zen que diz tomar a consciência que somos respirados.
isso é que é a prática contemplativa. Não é eu estou a respirar, é eu sou respirado. Não é? Não há uma norma sobre proporções. Normalmente dizem que, sim, inspirar é mais rápido e expirar mais lento. Não é? Pode ser uma proporção 1:2 ou 1:3. Também há algumas tradições mais, mas isso sei um bocadinho mais prática do pranayama, não é? É um pouco trabalhar com o diafragma, não é? Respiração diafragmica, não é? Pressionas, o ar sai. Mas no Zen não se utiliza uma técnica específica, é tomar consciência disso, que estás a respirar, aqui agora é a respiração. Isso e a posição, não é? Tomar consciência, não significa que estás a olhar aqui, mas estás a tomar consciência de todo o teu corpo, não é? Como é que está? Estão os pés bem assentes. No Zen também se diz como se empurrássemos para o centro, com os pés para o centro da terra e o céu com alta cabeça. Não é? Essa ideia, tomar consciência da posição. Mas não é estar assim. Agora, tudo bem, há outras técnicas. Podias até fazer alguma coisa dessa, mas passar toda a meditação assim, não. Mas tomar consciência da respiração durante a... Eu disse essa da contagem que se fazia noutra tradição zen, porque acho que ajudava um bocadinho, mas aqui, por exemplo, nesta Soto não trabalham com isso, não é? Tomar consciência da respiração, da contagem, mas o melhor é depois deixar esquecer disso. Pois, até certo ponto o foco na respiração ou qualquer técnica, pode ser visualização, pode ser um mantra. Sim. Depois pode se tornar também num apego que impede a mente de se tornar mais expansiva e... Sim, digamos, há várias técnicas e podem ajudar para determinados momentos. Eu utilizo este método no Zen da meditação, mas, por exemplo, noutro momento pode ser importante fazer visualizações. Nós não fazemos, mas visualizações pode ser importante, por exemplo, isso dos sentidos, ou como uma parte, por exemplo, faz observar um objeto e depois vir, fechar os olhos, e vamos agora recordar cada um digamos, e outras técnicas podem ser, o Vipassana, por exemplo, é tomar consciência, por exemplo, do ar dentro de ti, das sensações físicas que também tens, não é? No fundo, o que é? É ter a mente unida e a mente não dispersa, não é? Também a recitação de um sutra ou de um salmo, no fundo, o que é? A oração é ter a mente concentrada, não é? Há outros modelos que são também tradição espiritual, são mais, eu diria, bhakti, não é? Bhakti é mais de emoção, não é? É unir-te através de um Deus pessoal, um pouco unir mais afetivamente, trabalhar mais esse aspecto da afetividade, mas também da unidade, da integração. Eu acho que vai um bocadinho por psicologias, não é? O que é importante é que se te ajuda realmente a fazer esse... Mas às vezes é bom ter um repertório um bocadinho, porque às vezes pode a gente, durante o dia, utilizar, não pode estar a fazer este tipo de meditação, mas pode estar a fazer outra questão, um pouco. Pranayama também, nós no nosso grupo fazemos um pouco pranayama antes de entrar na meditação. No Zen não se faz, mas o pranayama deixa-te a mente muito tranquila. Nós fazemos 4 modelos de pranayama e, fica a mente tranquilíssima. Depois é mais fácil meditar. Sim, exatamente. É que o corpo está aí. Nós somos corpo. E não é meditar, esquecendo, é só aqui para cima. Não é? Não, nós meditamos com o corpo. Não é? Isso, se a gente não está bem, não dormiu bem, vai sentir. Pronto, mas não é culpabilizar. O interessante do Zen é que não te culpabiliza. Tomas consciência. Olha, e se eu quero fazer bem, pronto. Se não, olha, cada um que faça como pensa que é melhor. Mas a ideia não é ficar, dizer, hoje foi uma meditação péssima, positivo. Não, se tu tomas consciência da tua distração, em certo sentido estás concentrado. Não é? Então, há um lema também que diz que não há pior meditação que aquela que não se faz. Por muito má que seja, é importante, é uma meditação. Então, essa é importante, é preciso a perseverança também, como tudo. Um pouco
perseverar e escolher também, às vezes, pelo menos uma meditação no dia seria bom fazer um tempinho em que não vais estar com telemóveis, etc. Pronto, dedicas aqui uns 10 minutos, 15 minutos, mas são sagrados. Pronto, vais lá fazer. Praticas. Pronto, aquilo. E depois aí se vai dando, é como uma águazinha, a gota que vai caindo, não é? Vai dando uma maneira de comportar e de ser, não é? Sim? Já falou de estarmos atentos durante o dia e a minha experiência é eu tento ter consciência durante o dia, só que a partir de um certo momento aquilo torna-se demasiado cansativo e eu não consigo continuar a manter consciência, ou seja, eu tinha que fazer uma pausa. Mas, por exemplo, estou em aulas, eu vou ter mais aulas durante o resto do dia. Pronto, quero continuar a ir às aulas, mas eu não consigo estar tão atento como estava antes. Ou seja, eu acho que sim. Nas aulas? As aulas ou qualquer coisa que eu quero estar atento, só que não consigo ter essa concentração. Bom, ok, não se trata de stress, não se trata de criar stress, tenho que estar concentrado, tenho que estar, não, tem que ser algo mais tranquilo, quer dizer, vou estar. Se tomas consciência de que estás distraído, voltas, é como na meditação. Sim. Então, por exemplo, estás nas aulas, supostamente tens de estar a ouvir o que está o professor, ou o debate, ou o que seja, não é? Pronto, de repente encontras-te assim a pensar no próximo verão onde é que vais passar. Ok, tudo bem. Gentilmente voltas. Não, mas agora é o momento de estar atento. Acabou do... Sim, a gente pode dar uns saltinhos, digamos, imaginativos, mas quando seja o momento. Por exemplo, acabou a aula, agora já vais para o outro lado. Dás uma volta aí, um bocadinho para a natureza, pensas, imaginas, tem coisas, claro, depois voltas, não é? Quer dizer, não é ter que estar assim com stress, não é? Com stress. E cada um depois vai se conhecendo a si próprio como administrar, não é? Administrar isso. Claro, as aulas, são muitas aulas, é intenso, não é? O processo assim, então tens que encontrar alguns repousos mentais também, fazendo outra coisa. Gostes, sei lá, se gostas de música, ouvir um pouco de música, ou deitar-te na relvazinha, ou fazer meditação. Não sei, mas é uma questão da gente ir observando e não e ficar pronto, vai vendo como é que pode ir resolvendo essa questão, não é? Sim, o que eu queria dizer era, pronto, se o objetivo é estar atentos durante o nosso, todo o dia, qualquer coisa que façam, e se calhar, pronto, isso já é mais muito difícil chegar lá. Mas o que eu quero dizer é que se torna um bocado cansativo e muito difícil. Sim. Sim, mas não é de estar... O que é estar atento? Bom, estamos aqui, não é? Mas estar a pensar, estou aqui, não é? É normal, pronto, estou aqui. Olha, vou vendo o que há por aqui neste âmbito, não é? Depende do que é que se entendas por estar consciente ou estar atento. Não é aquela questão de estar a forçar a questão. Há gente também mais imaginativa. Também é verdade, existe gente mais imaginativa, mas pronto, como encontrar o momento adequado para fazer isso também, não é? Vamos pôr o exemplo de estar numa aula. Pronto, está numa aula, muito bem, mas às vezes a gente distrai-se, volta. Ok, volta ao que está. O fundamental é o seguinte, eu acho, é o interesse. O interesse. Por exemplo, se tu gostas de fazer, tens alguns hobbies, não é? Sim. Então, nesses hobbies, tu não estás consciente, atento, estás espontaneamente atento porque gostas daquilo, não é? Gostas daquilo. E já que estamos aqui no Instituto Confúcio, recordar aquela frase do Confúcio: escolhe uma coisa que gostes e nunca trabalharás durante toda a tua vida. O problema é que quase poucos trabalham naquilo que gostam. Mas tu gostas de uma coisa, não tens de estar a dizer, olha, tens de estar atento, não é? Fazes com gosto, não é? Seja nadar, seja... Estás com interesse daquilo, se gostas, se não gostas, claro. Então é um pouco assim a atenção, estar... Agora, se a gente não tem interesse, tem de estar aqui na aula, isto é uma coisa aborrecidíssima, isto é tal. Pronto, então tomar consciência do que é estar aborrecido, trabalhar interiormente com isso
um pouco, também há outras maneiras, também numa autodisciplina, também um pouco. Mas pronto, se não gostas de uma coisa, aí sim, isso vai ser muito difícil, não é? Estás numa matéria que não gostas nada, ou que gostas, mas o professor é uma coisa insuportável. Pronto, também podes fazer aquilo como penitência. Então aí se calhar tem muito mais valor, um pouco o sentido de estar, pronto, ok, mas eu vou tentar fazer o meu melhor. Ok, pronto. Não é que tenha que fazer 100% de atenção. Vou melhorar a minha atenção. Eu diria melhor assim, melhorar a minha atenção. Estar sempre a tentar avançar um bocadinho, maior consciência. Mas pronto, tranquilo. Há pessoas que são mais concentradas, outras mais distraídas, portanto é avançar um bocadinho disso, não é? E tu mesmo procurares o teu estilo, não é? Quais são os truquezinhos, no bom sentido da palavra, não? Pronto, ok? Mas não seja estar a ver o telemóvel. Sim, é uma questão de uma prática. Sim, também já é um bocadinho. Não, ok, obrigado. Eu não sei se há alguma coisa a mais, mas pratica. Gostava de ficar mais para começar mais um bocadinho, Claro. mas não posso mesmo. Quem sabe outra vez. Sim, espero que sim. Muito obrigada, gostei mais. Muito bem, ótimo. Tudo bom contigo? Posso fazer outra pergunta? Bom, está bem. Pelo menos uns minutinhos mais. Sim, diz. Como é que funciona o Kinhin ou O Kinhin. Sim, é uma prática de meditação em ação. No sentido, não é preciso levantar, mas pronto. Depois, é até bom até levantar, se quiser levantar. Mas depois de ter feito a meditação, estás no chão, as pernas cruzadas, pode ser em Ardha Padmasana, que é meio lótus, ou lótus completo. Lótus completo aqui é difícil, não tem de ser alguém que tenha já muita prática e tal. Mas pode estar no que se chamam na tradição yogi Sukhasana, pernas somente cruzadas. Pronto, então levantas-te, mexes um bocadinho o corpo, saúdas, supostamente se eu estive ali a meditar, saúdas pelo teu lado direito, não é? Saúdas os outros, e depois vais fazer uma caminhada muito lenta. Primeiro, a posição das mãos. Antes estiveste assim, não é? Mão direita em baixo, esquerda em cima. Agora vais fechar a tua mão esquerda sobre o polegar e a direita vai ficar em cima. Altura aproximadamente aqui, o buraquinho do externo. A altura, os braços paralelos ao chão. Vais caminhar também na mesma linha, costas direitas, não é? Não é assim inclinado, que às vezes, com a idade, vamos tendo um pouco mais essas tendências. Mas, portanto, direito, o queixo ligeiramente metido e os olhos 45 graus, não é? Assim para o chão. E então, é um caminhar da respiração coordenada com o movimento. Então, inalas e avanças pé direito. Mas fica metade, não é? Porque aqui é metade. Nunca cheguei a perguntar um pouco disso, mas pronto, pode ser. Tem sobretudo alguma questão prática com isso, não é? Então, inspiras, exalas. E depois, só quando voltas a inalar é que mexes o outro pé, que vai ficar a metade. Portanto, 5 ou 7 minutos é daqui até aí, praticamente. Bom, depois tocam, a gente, digamos, saúda, a mão vai ficar assim, então vamos caminhar em linha como se fosse um retângulo, até que chegas ao teu lugar, saúdas, também para fora, e depois continuas a segunda parte. Tem a vantagem que, enfim, que esticas as pernas, não é? Elas estiveram duridas, e pronto, e é um caminhar também à ação, tu vais estar consciente dos passos que estás a dar. O interessante é que o Kinhin não é um caminhar de A para B, quer dizer, não é finalidade, porque isso é também uma coisa que insistem muito no Zen, é um musotoku, é uma expressão japonesa, uma palavra japonesa, significa sem finalidade. Tu caminhas, qual é a finalidade? Olha, caminhar, cada passo em si é absoluto. Não? Tudo bem, onde é que tu vais? Dás uma volta, depois outra, se houvesse mais tempo. Não vais querer chegar ali porque tens que apanhar o autocarro, ou não é? Então, caminhar, então, cada passo, um passo consciente. Não é?
Evidentemente que a gente se distrai, não é? Não quero dar a imagem que aqui somos todos distraídos. Pronto, ok, voltas outra vez, mas és consciente, estás a caminhar. Pronto. Não é? Estás atento à posição das mãos, do corpo, da caminhada, da respiração. Estás a levar. Eu, por exemplo, utilizo aí uma contagem, sim, porque é muito lento lá, então eu descobri, tem que ser uma respiração muito profunda. Eu utilizo um método que vi em contagem, que vi no Mindfulness, que é 7 e 11. 7 para inspirar, 11 para... Mas sou eu, a pessoa pode fazer, mas é muito lento, não é? Depois vais aqui, e atrás de ti vem, é uma fila, não é? Ou melhor, se há duas partes do dojo, uma fila vai por aqui, a outra por ali, não é? Mas cada um vai... E cada um já sabe, não tens de estar a perguntar. Toca-se, digamos, há toda uma simbologia do tocar, tu já sabes o que é que significa. Quando está a acabar a meditação, então toca-se o tambor. O tambor, a gente ao princípio fica a pensar, deve ser aí uma coisa, não sei. O tambor são as horas. Os japoneses naquela altura não tinham relógios, então era o tambor. Então, mas está tudo muito coordenado, não é? O tambor, depois há o tocar a madeira, são umas tocagens. E tu já sabes, mais ou menos, depois também tirar o hakuzu, colocar sobre... Pronto, são uma série de questões que tu tomas consciência um bocadinho mais nessa questão, não é? Porque estás ali, é verdade, meia hora, mas depois há uma série de práticas que te ajudam a não adormecer, não é? Aliás, isso já é para os mais avançados, mas há também o Kiyosako. Mas não é assim, nada outro, é assim, os copos estão aqui na coisa, que tem lugar, mas tem que pedir aqui, quem vai, normalmente o que tem o Kiyosako vai andando lentamente e só quando ele está a passar atrás de ti, que tu fazes a saudação, se quiseres, não. Quando estás num estado de adormecido, não é? Então são os copozinhos aqui, despertas logo, ou, pelo contrário, estás muito exuberante naquele dia e tal, também te ajudam a estar. Pronto, depois há o Sutra rezar, e rezamos em japonês. Também tem uns toques, há vários sutras para várias questões, mas não é uma liturgia, dizer assim, muito ampla, é muito simplificada. Muito simplificada. O fundamental é sentar nesta tradição Soto. A tradição Rinzai utiliza uns enigmas, não é? Os koans, sim. Os koans. Então, pronto, eles ficam a trabalhar. Não é tu não escolhes o koan, é o mestre que te dá o koan, não é? E tu ficas a trabalhar na meditação sobre aquilo. Já a tradição Zen não, é mais de deixar, mas ficas a trabalhar. Um koan, por exemplo. Qual é o teu rosto original? Esta pergunta é muito importante sempre tu sei. Qual é o teu rosto original que tinhas antes que o teu pai e a tua mãe se conhecessem? Tu dizes, isto aqui não tem muito sentido, não é? Porque não é uma resposta intelectual. Qual é a filosofia que está aí presente? É quebrar essa mente lógica nossa e tentar descobrir há uma resposta, mas não é a resposta intelectual, não é? Então há coisas muito surpreendentes no Zen, não é? Sobre essa questão, não é? E vários koans. No Soto não se emprega muito, há outras escolas que também empregam, fazem uma mistura, Sambo Kyodan, tive também um pouco dessa linha na América Central, porque era o que havia, então eles tentam conjugar, mas no fundo a ideia é essa, é de ir mais além da mente racional para descobrir outra dimensão. A outra dimensão não está aí no espaço, não está aqui mesmo, só que é outra maneira de olhar as coisas, não é? Começar a ver as coisas com outros olhos. E, na realidade, o estado de consciência é isso, é ver... não mudou nada, mas mudou a tua maneira de olhar as coisas. Não é? Às vezes acontece, há dias que a gente está... parece que está ali mesmo bem, não é? E há outros que parece que se levantou mal, que já não encaixam durante todo o dia até à noite, não é? Então é um pouco... Pronto. Mas ambos os são importantes, fazem parte da nossa vida. Você não pode dizer, hoje como eu estou... Não vale.
Se calhar esse dia vai acontecer uma coisa importantíssima. E no outro dia está tudo muito bem e tal, etc. Mas, ok. Mas naquele dia que estava tudo mal, acontece algo muito importante. Já justificou todo o dia. Uma maneira de dizer, sempre cada dia é importante. E no fundo é ver que a espiritualidade é a própria vida. No fundo, tu podes transformar a tua vida em espiritualidade. Santa Teresa de Jesus, também a pergunta que tu dizias também, dizia que Deus encontra-se entre como é que se chama? Las olhas, são as panelas, limpar as panelas. Dizia para as suas irmãs de lá da comunidade, tinham que fazer o trabalho manual e tal. Se tu estás atento, estás ali, também estás. Não é? Podes estar. Podemos dizer, que grande chatice. Não, é uma possibilidade também de crescimento. E se calhar nas grandes chatices é tudo onde podes crescer mais. Muito bem, caríssimos. Não quero também cansar muito. E pronto, fico contente. É bom que aqui na faculdade achei estes oásis de espiritualidade também. E é importante também um pouco que essas questões possam estar aí presentes. Nada mais, então pronto, estejamos em contacto. Se alguma vez quiserem alguma coisa, podemos ver. E a minha recomendação é isso. Pratiquem, pratiquem, pratiquem. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem, nada. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Tchau. Lembra-me só o teu nome, desculpa? Leonardo. Leonardo. O senhor é Alexandre. Tu já estás no grupo do WhatsApp? Não, eu não estava no sim. Outra vez não tivemos a oportunidade. Ah, sim. Não é Leonardo Boff, não? Não. Leonardo Boff é aquele. Eu conheço. aquele... Sim. Importante pensar. Bem, boa tarde. Boa tarde. Ah, sim, ótimo. Se calhar depois desinfeta as mãos. Ah, tá bom. Como eu apanhei Covid este fim de semana. Tá. Desculpa estar a pedir isto. Provavelmente você sabe, na verdade. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado, viu, Fica bem. Alexandre? E desinfeta as mãos. Tá, vou desinfetar. Não vai nada. Passar álcool. Tá bom. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Aqui há um som, não é? Está aqui, não sei se tem um som também. Sim. Obrigado. Estas cadeiras estão ali. Acho que uma ou duas estavam aí ao canto, encostadas à parede. É verdade. Sim. Muito bem. Sim, o trabalho manual é muito importante. São muitas horas de meditar os monges, então a importância do cozinhar, o SAMU, chama-se, a palavra é SAMU. SAMU é o trabalho manual.